Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mulher Tudo Pode. Eu sou a Verali Ferraz e comigo estão as também conselheiras Thelma Catani e Dalva Mascarenhas. Hoje vamos falar sobre outro assunto de extrema importância, que são os efeitos do uso das drogas e álcool na nossa sociedade contemporânea. Quais são as drogas, o que elas provocam em seus consumidores e o que faz na família. É um tema extenso, mas vamos tentar encaixar nesse nosso momento algumas considerações importantes e essenciais. A Organização Mundial da Saúde diz que a dependência em drogas lícitas e ilícitas é uma doença crônica e é caracterizada pelo uso descontrolado de uma ou mais substâncias psicoativas e causam mudanças no estado mental da pessoa. O Relatório Mundial sobre Drogas de 2023, que é recente agora de junho, ele demonstrou que globalmente, 296 milhões de pessoas usavam drogas em 2021 e 35 milhões de pessoas sofrem transtornos causados pelo uso. E para falar sobre isso, a gente recebe hoje com muito prazer e agradecendo já a presença do meu considerado amigo, Dr. Túlio, do IML, e a doutora Camila Bonfim, psiquiatra, e ele médico e diretor técnico do Núcleo de Perícias Médico-Legais de Sorocaba. Muito prazer estar com vocês aqui e agradeço a presença. Eu, Thelma Catani, como vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, primeiro agradeço a disponibilidade de vocês. A gente sabe quanto é difícil a agenda de vocês. Doutor Túlio, uma figura sensacional, já me encantei. Doutora Camila, uma jovem doutora, muito experiente já pela conversa que a gente teve. E a gestão do Conselho, a gestão 23-25, ela também é a favor da família, da vida, não é, doutora Verali? E a gente está muito feliz de estar falando desse assunto justo neste momento que somos todos a favor da família, está vivendo, da saúde emocional e física de todo mundo. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E eu gostaria de começar perguntando para a doutora, como que nós podemos definir um dependente químico? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer, o convite, estou muito feliz em estar aqui. A dependência química, do ponto de vista da saúde mental, o indivíduo, que usa substância psicoativa, ele é visto como uma pessoa que tem um transtorno por uso de substâncias, Isso porque a droga, ela leva a alterações de comportamento, de pensamento, e muitas vezes quem faz uso não consegue perceber isso, Não tem o insight da doença, não tem a crítica. Então, por esses motivos, é visto como uma doença mental. Muito bem. E doutora, como que a gente pode perceber que uma pessoa se tornou realmente dependente químico? Apresenta algum sintoma específico? Porque quando você vai numa festa de família, sempre tem aquele tiozão que bebe, extrapola, não sei o que, daí você fala assim, Mas como que você pode falar realmente, se é dependente? O doutor Túlio pode, por favor, também aí explanar pra gente, porque principalmente o homem parece que é difícil que reconheça, não é, doutor? Essa oportunidade, imenso prazer de estar aqui com vocês. Porque normalmente o médico legista, não é chamado, só é chamado a se pronunciar quando é crime de repercussão, momentos tensos, aquela convulsão social, aquela pressão, e a gente anda muito... O médico legista, ele anda muito velado, muito no bastidor, E todo mundo acha que o médico legista é aquele inacessível, inacessível, que o IML é tipo assim, aquela academia brasileira de letras, onde fica aquele monte de velho lendo aqueles dicionários em francês, Não tem nada disso. A gente tem o senso de realidade, A gente entende que o nosso trabalho é técnico, mas é importante para que se faça justiça e, através da justiça, diminua a violência e o sofrimento de todas as famílias e da nossa sociedade que a gente está vivendo. A questão da droga é o seguinte: o que a gente entende? Que o sujeito ele não percebe que ele está doente porque, primeiramente, porque eu entendo que o cerne da questão, se você ver o dependente, ele perdeu os controles. Começa a atrapalhar a vida do sujeito, a vida profissional, a vida afetiva, os papéis, os diversos papéis que ele desempenha na sociedade. Então ele começa a se desintegrar do ponto de vista produtivo, do ponto de vista espiritual, começa a se desagregar, e ele não percebe. Porque muitas vezes ele está num processo de doença tão grande, de dependência compulsiva,
que ele não se vê que as coisas estão indo para um caminho da desgraça, né? E muitas vezes agregando o quê? Não só um sofrimento familiar, Sim. mas agregando violência, agregando pobreza para ele de todos os aspectos, né? E também até tentando contra a saúde dele. Ele nem se percebe o quanto que ele está adoecendo até fisicamente, né? O álcool, através da cirrose, a degeneração mental, né? Lesões cardíacas relacionadas ao uso do álcool, lesões hepáticas, como está falando, né? Pessoas que são usuários de cocaína com alterações renais, ele não se percebe. Porque normalmente a mídia quer que fala que é bacana o bebê, é bacana, é alegre, é próspero o bebê. E a gente vê que a realidade não é essa. Exatamente. Quando isso entra num descaminho, é um desastre familiar. Sim. É isso que a gente percebe. E o que pode levar um indivíduo a se tornar um dependente químico, doutora? É um quadro, assim, multifatorial, né? Não tem só uma causa, né? Muitas vezes a pessoa cresce naquele ambiente onde o uso da droga é normalizado, né? Na maior parte das vezes, assim, o que chega até mim em consultório, das pessoas que começaram a usar para fugir da realidade, né? Então, de alguma forma, ela quer se anestesiar e esquecer pelo que ela tá passando, as dificuldades, enfim. Em geral, é isso. E, doutor Túlio, a gente consegue identificar uma pessoa que está sob efeito do entorpecente? Olha, quando a gente começa a falar assim sobre drogas de abuso, a gente abre um leque imenso. Porque cada substância vai agir, do ponto de vista molecular e químico, cada substância tem um receptor. E nós somos uma biblioteca de receptores. Então, assim, cada droga que a gente falar, a gente vai ter um efeito diferente. Você tem drogas que são depressoras do sistema nervoso central, e você vai ter drogas que vão levar a euforia, excitantes do sistema nervoso central. E você vê que vai ter um perfil de usuário para cada coisa. Se o sujeito está depressivo, normalmente ele vai utilizar uma droga que vai procurar, né? Normalmente, o que é? As propostas. Está numa festa, está numa rave, o que é que eles vão dar? Vão dar massificar o uso de álcool, né? Álcool para poder, né? Na perspectiva de desinibir as pessoas. Que não leva o álcool ele desinibe, então? Não desinibe, só uma fase muito inicial, muito... um lapso de tempo muito curto. Porque depois ele leva a depressão. Leva a depressão. Não é isso? E não tem nenhuma coisa benéfica para a parte sexual, absolutamente. O sujeito embriagado ele não faz nada. Então. A última fase da embriaguez é a fase do porco, né? Ele está dormindo, né? Não faz absolutamente nada. Então, assim, só vai fazer o quê? Causar acidente se for dirigir, né? Nossa, isso é não, o problema não é só a vida dele, né? O que ele causa para os outros. A segunda fase é a fase agressiva, então. né? Ele vai, né? Muitas vezes bebe, a segunda fase é a fase do leão. Agressiva, e vai fazer coisas que ele não reagiria dessa forma se tivesse um efeito de álcool. São quantas essas fases? Eu já li alguma coisa a respeito, acho que é interessante o doutor falar. De uma forma bem simples, a gente coloca assim, as fases do ponto de vista, não é médico legal, é de uma cultura popular. Assim. Perfeito. A primeira fase seria a do macaco, onde você acha alegre, sorridente, chama em vinho e veritas. Se você está com vinho, tudo é maravilhoso, tudo é tal. Mas a segunda fase é a fase do leão. É a fase da agressividade. Sim, que é o momento que acontece. Esse tem interesse médico legal. Médico legal. Tá. A terceira fase nem tanto, já está na fase pré-coma, né? Onde você está realmente com o sistema nervoso central e as respostas bem prejudicadas. Essa fase, né, é interessante. E a gente está falando de droga lícita, que é o álcool, né? Droga lícita. Então, assim, quando a gente fala de efeitos, né, da questão, vamos colocar geral, do álcool, a questão, né, o ápice do álcool é a embriaguez, não é isso? Outras situações muito relacionadas, assim, crack, né? O crack ele desperta uma violência intrínseca no usuário, porque ele tem aquela necessidade do uso. Logo no início, assim. O usuário ele já fica realmente transtornado, porque ele parece que libera coisa de agressividade, né? De agressividade extrema. E agora está chegando aí uma droga que é monstruosa, né? A K9? Que é o K9. Essa daí realmente é o quê? É um canabinoide sintético. Vem da maconha? Isso. Ou não? É uma coisa como foi desenvolvida em laboratório, é uma molécula orgânica. Nem é uma planta. Não. Produzida em laboratório, como se fosse uma coisa que tivesse assim, ninguém publicou para dizer, olha, eu sou o pai do K9. Não existe. Fica botando na conta lá da Ásia, né? Estão pesquisando moléculas do canabinoides, né?
Certo. E aí descobriram essa molécula que age nos receptores canabinoides, só que, diferente do canabidiol, realmente leva a pessoa no estado de alucinação. Total. Dissociação. Ele não tem realmente nenhum conhecimento de nada do que está acontecendo. E aí, realmente, são as histórias que não são míticas, não. São Então, de canibalismo, de pessoas realmente perderam totalmente o controle. A pessoa realmente perde totalmente a identidade, né? Essa rapidamente se torna dependente, né? Hoje é o que está acontecendo. Esse é o pior. E é uma droga perigosíssima, porque do ponto de vista técnico, só sem monopolizar a questão, é uma droga que é um líquidozinho, tá certo? Parece água mineral, não tem cheiro, não tem cor. Que isso? É oral, via oral. E a pessoa pulveriza ele em algum veículo que possa ser normalmente queimado. Então você pega um chá de camomila. Verdade que é assim? Você pega um chá em plantas, né? Olha, eu não sabia pega como fazer. esses vegetais desidratados, você pulveriza. Caramba. E aí agora o que está acontecendo? É bom do conhecimento. É pulverizado também em papel. Meu não tem Deus. cheiro, não tem nada. Nossa, E aí aí você entra nos presídios, o cara pode queimar o papel. E ali está uma droga. E as metodologias de detecção ainda estão por ser detectadas. Porque é muito recente, né? É muito recente. É necessário se desenvolver até técnicas de você fazer, porque todo mundo, né, quem assiste aí o Netflix, não vê aquele programa lá do aeroporto, pegando lá da cocaína, bota a gotinha lá e fica azul, né? Isso. Não tem teste ainda disso aí. Meu Deus, que ponto nós chegamos? Então nós estamos numa situação aí que vai ser difícil, né, combater essa droga, porque ela é uma droga que é um fantasma, né? Doutor Túlio, essa era a minha próxima pergunta. Quais as substâncias entorpecentes é a mais nociva? Acho que o doutor já até respondeu que é a K9 e a mais Hoje é nociva. essa K9. MD. Qual que é essa MD? Que chama vulgarmente falando Michael Douglas, Madonna, sei lá. O MD, o que é? Ela está na classe dos anfetaminoides, né? Das anfetaminas, das metanfetaminas, né? É daquele seriado lá, como é o nome do seriado do cara que fabrica lá daquele... professor de química, do Breaking Bad. Breaking Bad. É anfetamina. Então o que é que ela dá? Dá euforia, né? Dá aquela situação... Essa é um comprimido. É um comprimido. Então, doutor Túlio e doutora Camila, esses vídeos que chegam pra gente e falando que é droga zumbi, então é tudo real, é aquilo mesmo, não tem nada de exagero. Não, é verdade. Meu Deus. Até, não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, mas recentemente uma arquiteta daqui de Sorocaba, ela tem uma loja próxima ao Objetivo. Não sei se vocês chegaram a ver que ela postou várias vezes. Nessa semana, nos últimos 3 dias, a loja dela foi roubada 3 vezes. Né? Na primeira tentativa, eles roubaram fios de cobre e a câmera conseguiu pegar. Isso 7 da noite. Isso 5 da manhã, o mesmo indivíduo voltou. E ele volta realmente nesse aspecto bem zumbizando, assim, que você vê que ele não tem consciência Do que ele tá fazendo, ele tá andando no meio da rua, e daí ele vai lá pra quebrar as câmeras. E daí, enfim, não sei se é a mesma pessoa, acredito que sim, mas daí depois quebrou o vidro, enfim, ela teve vários prejuízos. O problema da droga é esse, que ela é levada imediatamente à violência. Sim. Então, é por isso que a gente bate na tecla que ela não deve ser consumida, né? E a gente tem, além dos problemas de saúde, o que ela causa com a própria pessoa, o que ela causa com a família, ela causa para terceiros, né? E aí causa mortes, causa furtos, causam roubos, para poder satisfazer essa necessidade, e assim, né? Até complementando o que o Dr. Túlio falou em relação a essa questão de comportamento, né? Porque ele falou de algo mais radical, que você consegue perceber. Mas como a família consegue, né, notar que tem alguma coisa diferente? Geralmente a pessoa ela vai ter mudança de comportamento, né? Então ela vai começar a se isolar mais, ou ela vai ter muita oscilação de humor repentina, né? Às vezes tá calma, de repente já fica violenta, agressiva. Então é sempre... Se fica muito no quarto, assim, isso, sempre observar assim, isolamento, essa oscilação de humor, mudou o comportamento, tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Higiene, aversão à disciplina, né? Porque ela não quer ter disciplina de trabalho, quer dizer, né? Né? Então todas essas questões, né? Disciplinas, as coisas que ele tem que fazer, deixa eu fazer porque não torna-se tão importante, né? Tá certo. Deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho, né? Essas drogas, que nem a K9 ou a MD, ou cocaína, álcool, eles ficam muito tempo no corpo? Assim, quanto tempo, mais ou menos, essa droga permanece, doutor, no corpo?
Cada substância vai ter um tempo de metabolização diferente aí, tá certo? E essa metabolização é diferente de indivíduo para indivíduo? De indivíduo para indivíduo e até entre gêneros. Então é o seguinte, as mulheres são muito mais sensíveis ao álcool do que os homens. Isso é ciência mesmo, é evidência científica. A mulher precisa beber muito menos para se tornar cirrótica do que um homem. Porque tem as enzimas hepáticas lá, que são as CPIs, né? CIPs. E as mulheres têm o quê? Essas CIPs, teoricamente, elas são mais eficientes. Por serem mais eficientes, metabolizam mais rápido o álcool, o etanol. E por metabolizar mais álcool, as mulheres acabam bebendo mais, por incrível que pareça. Então a mulher desenvolve cirrose, né? E doenças assim, no caso relacionado ao álcool, de forma mais precoce do que os homens. E isso é pouco falado, né? Isso é pouquíssimo falado, né? São mais sensíveis, né? Até normalmente pelo peso, consistência, relação massa muscular, gordura, tudo isso aí influencia nesses metabolismos. Mas a questão de tempo seria o seguinte: metabolismo do álcool, a gente espera que seja 6 horas, né? De 6 a 8 horas, né? Outras drogas você vai ter o quê? Efeitos urinários, né? Do ponto de vista laboratorial, de detecção. De uma droga, né? A gente consegue achar metabólitos da maconha assim até mais ou menos na urina com 3 ou 4 dias, né? Nossa. Agora, se pegar o bulbo capilar, você vai ter aí um olhar de 90 dias ou mais. Caramba. Né? Que é o exame, toxicológico que é feito lá do pessoal lá olhar um retrovisor mais tempo, assim, né? O uso, né? Essa questão que o doutor falou das mulheres é muito importante a gente frisar, né, meninas? Porque a gente fala muito a mulheres. E uma vez chegou um caso para mim, acreditem, de um grupo de mulheres que se reuniam, não acontece mais, e os maridos sempre bebiam muito, tipo almoço de domingo, daí eles se juntavam no canto e bebiam, e elas começaram a fazer o quê? A beber para acompanhar os maridos. E assim, eu achei extremamente absurdo. Elas chegaram ao ponto de beber tanto para tentar acompanhar que deu PT, não conseguiram. Aí acabaram que pararam, né, com uma situação dessa. Pois é, doutora Verali. E pessoas assim, não pessoas assim para você falar assim, de comunidade, não, mulheres assim, bem resolvidas, eles bebem, então a gente vai beber para acompanhar. E é importante, então, essa informação que as mulheres vão sofrer muito mais rápido, certo? As consequências desse ato insano. Não dá para acompanhar o marido, dá PT no marido, né? Senão... São mais sensíveis, e não é porque eu quero, é porque são mesmo, tá certo? E o seguinte, as mulheres são de uma complexidade de saúde maior do que os homens, eu acho. É um ser mais sofisticado, gente. É um ser mais sofisticado. Tem útero, tem ovário, procria. E aí o resultado. E você tem várias substâncias que provocam alterações genéticas. Ninguém fica pensando nisso daí. Alterações genéticas são deletérias aos seus genes. E aí você tem depois as questões aí de malformações congênitas, de alterações que podem estar acontecendo aí pelo uso do álcool, pelo uso do cigarro, pelo uso da cocaína, pelo uso do crack, pelo uso da maconha. Exatamente. Então a mulher tem que se cuidar bem mesmo, entendeu? Muito mais do que os homens mesmo. Ouvindo tudo isso, doutor, desculpa dar você que é você agora, mas é inaceitável um pedido de liberação das drogas. Gente, não faz sentido. Tanto mal, tanta coisa ruim que vem junto, como que pode? Não tem sentido nenhum, doutora. Isso assim, não só do ponto de vista do prejuízo do usuário e da família, mas falando em crime, né? Porque se você descriminaliza a droga, ele vai estar comprando de quem? Né? Então, fomenta o tráfico de drogas ainda mais. Então, não faz sentido nenhum mesmo. Doutora Camila... Tem só mais um conhecimento aí. Tem um trabalho da Escola Paulista de Medicina, acho que é o professor Ronaldo Laranjeira, que ele fala o seguinte: mais do que 50% dos usuários dos dependentes não tem uma fonte de renda. E eles consomem. Eles compram droga. Então, beleza. Vamos estudar. Vamos necropsiar essa amostra para saber de onde é que vem o dinheiro? Eles têm que conseguir dinheiro. Ou eles vão tirar da família, ou eles vão extorquir a família. Sim.
que não deixa de ser ou eles vão cometer delitos para poder obter o dinheiro. Exatamente, porque lá na DDM, o que a gente via na Delegacia da Mulher? A mãe desesperada porque o filho pegava coisas dentro de casa, quebrava as coisas no surto, né, da falta da droga. Além de quebrar tudo dentro de casa, pegava uma televisão e a mãe não conseguia segurar. Então ele ia levando as coisas, a casa ia ficando sem nada e a mãe não conseguia, até a hora que ela não aguentava mais, ia até a delegacia, fazia um boletim de ocorrência, pedia uma medida protetiva, a gente tirava o filho de dentro da casa, a gente não, né? Na verdade, ela pedia, a gente solicitava para o juiz deferia a medida, então ela ficava longe do filho, mas aí ao passo que o menino, o rapaz, ou estou falando em homem, mas pode ser mulher também, isso também acontece, fica na rua e sem comer, e uma mãe aí fica com pena, recolhe novamente e o ciclo vai, continua e reverbera, né? Falando observação nisso, doutora, essa daí é uma das consequências do uso para o usuário e para a família? Quais são as consequências? Então, as consequências, assim, tem o próprio sofrimento mental da pessoa que usa, né? Que às vezes quando ela tem uma crítica um pouco preservada do que está acontecendo, ela entra num ciclo sem fim de se culpar, enfim, de frustração, né? Além disso, tem o estigma social, então, que o usuário passa e a família, né, passa por isso, né, então tem muito preconceito da sociedade. E a própria violência, que eu acho que é o principal e é o pior, né, porque é uma violência doméstica, é uma violência social. Em que a família acaba sofrendo. Também a sociedade, né, acaba ficando vulnerável a isso. Doutora Camila, e que tipo de doença esse uso indiscriminado pode causar? A gente já viu que causa vários transtornos mentais, financeiros e de violência, mas e no caso de doença mesmo para o usuário? Então, como o Dr. Túlio falou, tem a cirrose, tem problemas cardíacos, pode levar a um descontrole de outras doenças de base, por exemplo, pressão alta, diabetes, e muito prejuízo do ponto de vista de doenças mentais. Então, vai ter um indivíduo psicótico, né? Vai ter uma pessoa com transtornos de personalidade, tudo associado. Então, doenças físicas, doenças mentais. Perfeito. Tá certo, porque assim, na verdade, o que a gente até já falou, o prejuízo é a destruição dos neurônios, né? Então a pessoa também não consegue... Demência, muito. Demência, tem muitos homens jovens que chegam pra gente, usuários de álcool, né? Com 54 anos demenciando já. Então, devido ao uso do álcool. O uso indiscriminado das drogas, tanto do álcool como de drogas ilícitas, né, no caso. Sim. Como a gente já falou da violência, né, então... E no caso dos pais, doutora Camila, como que os pais devem agir ao descobrir que os filhos estão envolvidos com álcool, drogas, qualquer tipo de droga, desde cocaína, crack, agora essa K9, como que os pais... podem agir, onde buscar ajuda? O que a gente faz como pai? Primeiramente manter a calma, né? Porque é difícil, né? Porque frente a essa situação é muito desesperador. Então, às vezes, a gente tende a agir de forma truculenta, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é importante manter a calma e os pais, a família se unir, sentarem, conversar, né, entender os motivos, o que levou o filho, né, a optar por isso, né, se está acontecendo alguma coisa em casa que está interferindo nisso, alguma coisa fora, orientar sobre os prejuízos, buscar ajuda especializada, né, dos profissionais da saúde, psicoterapeutas, médicos mesmos, para orientar, buscar sempre pela psicoeducação, acho que é a melhor forma. É um apoio, né? Isso. É só de complementar uma situação aí, o que é que eu acho? O dependente, ele é um doente. Sim. Ele tem que ser tratado como doente. E as capacidades dele de decisão estão bastante reduzidas. Quando não, até são casos até de interdição. Perfeito. Então tem que ter essa situação. Então, o pai e a mãe, muitas vezes, eles... Ao invés de ficar olhando para o retrovisor, pensando em culpa, muitas vezes a primeira coisa que eu acho que tem que fazer, parar, como a doutora falou, primeira coisa, procurar até uma orientação, porque ninguém nasce sabendo como é que lida com a situação dessa, não tem um mapa. Sim. Quem tem um filho, né,
que é dependente, uma filha, um esposo, uma esposa, ele entra numa situação que ele não imaginou, ninguém planejou isso para a vida. Não é isso? Então ele precisa primeiro entender, né? O familiar que vai lidar com isso, ele precisa se fortalecer e buscar o conhecimento de como ele vai abordar isso. Mas ele tem que abordar com autoridade, não com autoritarismo. Autoridade significa ele precisa tratar o doente como doente, não mimar o doente. Sim. No meu entendimento, né, das experiências que eu tive, né, não só a questão como médico, no ML e outras situações aí periciais, o que é que eu verifico? Que o dependente químico ele tem uma carência afetiva imensa. Ele tem uma dor emocional gigantesca. Exatamente. Né? Se ele não tratar essa dor, ele volta sair. Observa, ele fica incapacitado. Ele procura, como a doutora falou, anestesiar essas dores dele. Tá, joia? Tem dores. Mas no fundo, ele, muitas vezes, o que a gente percebe a palavra assim, sem querer, ele tem uma infantilidade. Ele quer se colocar no colo de alguém. Então, e muitas vezes ele precisa de uma liderança. Entendi. E o familiar é uma liderança para poder colocar os limites. E não, a pessoa é dependente, aí dá um presente de um carro para ele dirigir embriagado. É uma grande intolerância à frustração, é isso. E a gente tem visto isso muito, cada vez mais. Cada vez mais. Que coisa. Em outras palavras, não aguenta levar pancada da vida. É isso. Quando tem uma primeira situação, uma resposta negativa. Frente a uma primeira dificuldade já é o suficiente para a pessoa cair no fundo do poço. E os pais, nesse caso, para buscar essa força, esse entendimento. Também precisa de tratamento. Ele procura precisa de união, sintonia, porque muitas vezes os casais ou as pessoas não se sintonizam na metodologia. Um quer mimar e outro quer ser duro. Não, você tem que ter o caminho do meio, que é o caminho da firmeza com doçura. Não é isso? Sim. Com sabedoria, o caminho da sabedoria. Acho que é um caminho da sabedoria. Na verdade, não é agressão. O usuário não é um mau caráter. Ele não é um criminoso quanto mais. Ele precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado, mas ele precisa evoluir como ser humano. Tá, os pais, né, que tiveram esse susto, digamos assim, e não conseguem lidar com essa situação, de ter esse equilíbrio, né, no trato, ele procura quem para ajudá-los? Eu acho que da mesma forma, um psicólogo, um profissional da saúde, um médico, né, um psicoterapeuta, um assistente social, para orientar, né, todos doutora? que estão envolvidos assim com saúde. Porque às vezes a gente fica tão perdido que ele fala, para onde eu vou? Para quem que eu peço ajuda? Às vezes tem algum profissional que ele tem de referência já, que acompanha, às vezes pode ser a primeira busca, né, para daí a pessoa dar um encaminhamento, assim. CAPS, né? O CAPS também, não é, doutor? Perfeito. O CAPS é a porta de entrada igual ao posto de saúde, né? Então quem chegar lá vai ser acolhido. Perfeito. E é necessário tanto para poder abordar o dependente, mas a família também precisa se proteger para não se colocar em risco. Sim. Porque quantas mulheres, e quantos homens, e quantas pessoas que vão, como é o nome, tentar adoçar essa pílula, dizer, não, vai... E aí se coloca em risco e acaba até perdendo a vida. Sim. Né? Ou se machucando. Então você tem que perceber isso daí. A primeira coisa, assim, quem vai tratar um dependente precisa estar forte. Precisa estar preparado emocionalmente e fisicamente. Precisa estar com essas armaduras, todos esses firewalls aí ligados, ativos, para saber transitar com isso. Com autoridade, com definição, com prudência, jamais se arriscando. E nem sempre a família procura. Nem sempre. A família às vezes vai vir de forma empírica, né? Vai vir de forma empírica, de uma forma. Então, é necessário buscar orientação, às vezes resolver problemas familiares, que foram até geracionais, que geraram o problema, mas não vai ficar só trabalhando o problema. Mas assim, quem foi a culpa? Foi você? Não é achar a culpa. O que é que a gente pode fazer para dar um exemplo melhor? Né? E talvez assim, o problema, você não pode olhar para o passado e dizer, olha, eu era uma pessoa que eu bebia em casa, eu usava drogas e meu filho está fazendo a mesma coisa que eu ensinei. Não é isso? Sim. Você não pode, às vezes você não pode voltar no tempo, não existe ainda uma máquina do tempo, mas eu posso mudar a minha conduta. Os pais precisam mudar a conduta. Porque ninguém pode ter autoridade, o gatilho da autoridade para poder impor para ninguém, né? Qualquer situação de modificação existencial, de ressignificação da sua vida, afetiva, produtiva, espiritual, se você não tiver o exemplo. Então o casal tem que se sintonizar e tem que se fortalecer. Senão vai ser o quê?
cegos andando de costas, cada um para um lado, né? Exatamente. Que tratamento é esse, né? Pois é. E, doutora, aproveitando aí que a gente está nessa condição do familiar e do usuário, e deu para entender que um tratamento para um dependente exige multi-ações, multi-ferramentas, e tanto emocional, espiritual, material, meu Deus, é muito, muito complexo. Mas, por exemplo, existem algumas dicas que a gente possa passar para as nossas ouvintes sobre a prevenção ao uso? Consigo alguma situação que eu possa falar para o meu filho, ou então no caso da pessoa mesmo? Eu percebi que eu tenho uma quedinha. Tem uma dica de prevenção para ela não entrar nas drogas? Eu acho que sempre buscar informação, então buscar você mesmo se informar sobre, né, o que você está sentindo, enfim. Informar o seu filho, os seus familiares, conversar sobre o assunto. Eu acho que o tabu é muito ruim, né? Porque é algo que não se conversa em casa, vai ser conversado fora de casa, né? E às vezes ele não vai ter orientação adequada, que na maior parte das vezes não vai estar, né? E orientar que, assim, a gente tem muito essa coisa assim, que a droga é ruim, a droga faz mal. Só que então por que tanta gente usa, né? Então é trazer essa consciência que, assim, no momento do uso você vai ter uma sensação de bem-estar. Então é trazer essa consciência para a pessoa que no momento ela vai se sentir bem. Só que essas consequências a longo prazo é um prejuízo da saúde, ela vai se tornar dependente, ela vai ficar cada vez mais tolerante ao uso daquela substância. Vai ter sintomas de abstinência que são muito prejudiciais, ela vai entrar numa fissura, muitas vezes, um desejo, uma compulsão, e não é bom para ela. Então, assim, é ser muito franco. Então, a gente percebe que é a conversa mesmo, porque eu já ouvi doutora e doutor Túlio, doutora Verali Dalva, não sei se vocês já ouviram isso, ficar falando sobre drogas, não sei o que, vai gerar curiosidade e vai levar a pessoa a querer experimentar. Não, tem que falar mesmo abertamente, que vai gerar um prazer momentâneo, mas que o prejuízo é muito maior. É tipo fazer empréstimo no agiota. É mais ou menos isso, né? Isso, eu acho que tem que partir para essa parte de conscientização mesmo. Exatamente. A prevenção sempre é o melhor, acho que é o melhor remédio, né? De você entender. E a gente, cada vez que a gente fala mais sobre isso, a gente está levando informação. Poxa, a droga não é boa. Então, o pai, a mãe que tem um filho adolescente, que preste atenção no seu comportamento, né? Como você falou, né? Porque você é muito jovem, doutora. E como você mesmo falou, prestar atenção no comportamento, na forma que ele age, na indisciplina, né? Então, acho que a prevenção, olha eu dando minha opinião aqui, né? Que realmente acho que a prevenção é o melhor remédio. Partindo, então, desse pressuposto que o vício é uma doença, existe cura, doutora? Não tem cura, tem controle, né? Igual outras doenças crônicas. Eu costumo dizer que não é dor de cabeça que você toma um remédio e passa, né? É igual uma diabetes, uma pressão alta, você tem que cuidar pro resto da vida, E você tem que trazer essa consciência pro usuário, né? Tanto que quando a gente trata e conversa até nas comunidades terapêuticas com um dependente químico, mesmo que ele esteja abstinente, sem usar há anos, ele sempre se refere a si mesmo como sendo um adicto, né? Um usuário de droga. Então, ele traz para si essa consciência do eu, assim. E é impossível uma pessoa tentar se tratar sozinha, se curar sozinha, né, doutor Túlio? É muito difícil, né? É uma coisa que depende aí de uma estrutura, mesmo porque a pessoa muitas vezes está numa situação... Ela não tem condições de entender, ele está um vulnerável emocional, está um vulnerável financeiro, e aí, por outro lado, o que a gente verifica assim? Eu sei que o Estado e os municípios tentam fazer o melhor, né? Disponibilizar o CAPES, né? Os recursos e tal, mas a gente vê que o tratamento, né? Infelizmente, é caro. É caro emocionalmente, como a gente já falou, mas é caro financeiramente. Você não consegue realmente, né, tratar uma pessoa, não é um drive-thru do McDonald's. Você entra de um lado e do outro lado... Não é tão simples também como você botar uma estrutura pública para poder fazer o quê? Drogas S.A. Você pega um dependente e fala, você não vai usar cocaína, mas você vai usar diazepam, você vai usar aloperidol, você vai usar... Que também é uma droga. Mas é basicamente esses, os antipsicóticos. Aí você passa 200 remédios, substitui a droga por 200 remédios, o cara fica com cara pupila, não tá vendo nada. Exatamente. Anestesiado, longe do mundo, se dissociando da realidade, mais depressivo. Troca uma dependência por outra. Né? Não vejo assim.
Não vejo assim. E aí vejo que a sociedade também não fica, se mobiliza. A quantidade de clínicas que existem, entre aspas, que propõem tratamento dos mais diversos possíveis. Porque o que é o conceito de tratamento? Qual é? Qual é o conceito de tratamento hoje? Né? Terapêutico. O que é esse conceito? É um conceito que é um continente que dá tudo, né? Certo. Tem gente que tá benzendo, tá dizendo que tá tratando, né? Tem gente que tá dando remédio, drogando a pessoa com medicamento, tô tratando. Tem outro que tá dando um chá alucinógeno, tô tratando. Uhum. Então é o seguinte, a política pública, apesar de desde 2006 aí ter o Sistema Nacional de Política Pública, né? Muito se discute, né? Muito se estuda sobre isso, mas eu vejo o seguinte, que no final das contas, eu acho que as famílias se sentem abandonadas, os usuários se sentem bastante abandonados aí. E aí não sabem o que recorrer. E muitas vezes tem aquela questão, né, doutora? Não sei se da questão da internação compulsória. Sim. Cara, como é que deve acontecer uma internação compulsória? Você pega a pessoa, joga numa ambulância, parecendo lá aquelas novelas da Rede Globo, imagina. Amarra a pessoa com aquela e joga lá. Não pode. Não legalmente pode. Você não pode fazer isso. Não, porque você pode, né, é bom orientar que você pode tomar um grande rebote. Por quê? Porque a pessoa naquele momento ela pode estar alterada, pode estar em surto psicótico, mas depois ela vai recuperar e ela vai tentar manifestar a vontade dela, que muitas vezes ela não quer tratar. Se você for na Cracolândia, lá de São Paulo, isso é importante, perguntar, e você fica fazendo aquele trabalho lá e você quer se tratar, a maior parte não tem capacidade de entender nem o delitado que ele veio, já está numa situação tão dissociada, como é que ele vai decidir se autodeterminar? Não é isso? Aí tem que ter realmente. Muitas vezes tem que ter situações, ou ações familiares ou ações públicas. E para mim, para isso é que tem que se unir, às vezes a família, o judiciário, o Ministério Público e a saúde. E a sociedade civil. E todo mundo. Para poder entender se é uma doença, mas tem particularidades de cada um. Tem pessoas que vai e procuram o tratamento e as pessoas que não procuram. Que estão se colocando em risco e colocando em risco a terceiros. Então isso precisa ter uma intervenção. Então o melhor caminho que eu acho, que eu sugiro, porque não está normatizado isso, não tem uns mandamentos que você deve fazer isso. Não tem regra. O caminho que eu acho é a proposição de uma ação de interdição. E a interdição já não basta. A interdição, porque já fica claro, né? Porque para você ter um processo de interdição, tem que ter um laudo médico. Não é assim, chega lá, quero interditar fulano. Não é assim tão fácil. Vai passar por uma perícia médica, que não é do INSS, que é um psiquiatra clínico, vai ver se essa pessoa tem capacidade de se autodeterminar integralmente ou parcialmente. Se não tiver, aí no caso o juiz vai avaliar o mérito e o laudo desse perito judicial, né? Para poder, se for proposta a questão da interdição, e aí para acatar o que é que um perito, muitas vezes não é nem a vontade da família, o que um perito na área sugere, o que é o tratamento daquela pessoa. É uma internação? É a internação compulsória. Certo. Beleza? Por ordem judicial. E eu também entendo o seguinte... Beleza, a família chega lá, pega, uma ordem de internação. E aí, mas não tem o dinheiro para internar. Já tem que pedir, por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, ele prevê isso daí. Atenção integral à saúde, gente. Sim, pois é. Então, no bojo de uma ação contra essa, de uma ação desse sentido, tem que haver o quê? Você tem que exercer o seu direito de você ser internado numa clínica, mas não a clínica que a gente já viu, já tive sem poder revelar os detalhes, né? Mas quanto problemas nós já tivemos de clínicas, entre aspas. Sítios e chácaras que são transformados em residências clínicas terapêuticas, onde não tem médico responsável, não tem um enfermeiro, não tem um fisioterapeuta, não tem nada, estrutura nenhuma. Que foi? Criar um campo de concentração para botar umas pessoas ali, não garante alimentação, não garante suporte médico. E aí faz o quê? Mete remédio nas pessoas para poder, não sei que tratamento é esse, entendeu? Entendi. E aí você provoca que as pessoas ficam mais agressivas, mais revoltadas. Saem mais doentes do que entraram. E a quantidade. Né? Exatamente. E muitas vezes você vê o sujeito que é o seguinte: poucas são as clínicas que eu verifico que tem alvará de vigilância sanitária. Importante. E para ter alvará tem que ter responsável técnico habilitado. As questões de higiene, os medicamentos, prontuários médicos, exames. Imagino que não estou sendo leviano. A quantidade de clínicas onde o sujeito fica 1, 2, 3 meses, tratamentos propostos anuais, onde o sujeito não sabe se está com anemia. Porque se o sujeito, o dependente, ele deixa de se alimentar, ele perde o apetite, perde o higiene.
vai ter deficiências nutricionais. Não. São clínicas que não fazem nenhum hemograma para o sujeito estar com anemia. E se ele tiver com hipotireoidismo? Ele vai estar com a depressão porque não faz a reposição hormonal. Exatamente. E alteração cardíaca? Não sabe os efeitos colaterais. Então, assim, por isso que precisa de um acompanhamento. Sim. A psiquiatria não é um bloco de receituário azul. Só renova a receita. Para ficar, vamos passar receita. Drogando as pessoas. Não veja a psiquiatria, né, doutora? Eu falei. Será que é a psiquiatria moderna, jovem? E realmente, assim, tem que ter uma supervisão dessas comunidades terapêuticas, né? Não existe essa supervisão, realmente não tem. É um problema grave e eu acredito que é negligenciado por conta do estigma do dependente químico, né? Então ninguém se interessa por ele. E como o poder público não resolve integralmente, então também deixa para as pessoas se resolver e as famílias tentam fazer o melhor. Dentro, às vezes, da sua simplicidade, com pouco entendimento, colocando daquela clínica que ela acha que é dentro da possibilidade dela, onde não deveria ser. A ação judicial deveria ter uma interdição, a obrigação do direito, né, estou falando assim, do Estado, do ente estatal, prefeitura, Estado, governo, seja o que for, ter sinalizado que é uma obrigação internar numa clínica adequada para o suporte por um tempo definido, que ninguém não é manicômio judiciário não, para ficar lá o resto da vida não. Tendo um programa de recuperação e de reinserção social da pessoa. É isso mesmo. Ou seja, a família tem que tomar muito cuidado né, tomar essa decisão de internação para saber onde está deixando, né, o seu ente querido. Tem um filme aí da década de 80, Bicho de Sete Cabeças, que ilustra bem isso daí. É brasileiro. Um filme com o Rodrigo Santoro, que mostra que a família querendo ajudar, coloca um jovem num hospital psiquiátrico e deixa ele pior ainda, né? Então, o que a gente percebe com o nosso bate-papo é que é muito mais fácil evitar entrar nas drogas do que sair delas. Por questões bem até de poder público, de financeiro e familiar, é muito mais difícil. Rede, né, o sistema SUS, apesar de eu acreditar no SUS, mas a gente sabe das dificuldades, né? Porque é um sistema que realmente a gente vê que em outros países não tem mesmo, né? Então, pra gente ainda é um sistema que dá para acreditar. Nossa! Nossa! Mas o papo tá tão bom, tá muito bom! Vamos continuar. Então, é muito mais fácil que as pessoas se conscientizem em não entrar do que tentar sair depois, não é? Eu acho importante a gente falar sobre os momentos difíceis na recuperação do adicto, né? Assim, porque vai ter um momento que é mais difícil, é mais complicado dele passar por ele. E qual tem como definir um momento mais difícil, assim? Não. A pessoa, a partir da tomada de decisão, né? Não é uma decisão muito fácil, mas daí a gente tem que aproveitar esse engajamento, né? Do usuário. A partir do momento que ele para de usar, ele vai ter sintomas de abstinência, né? Que muitas vezes são muito desconfortáveis, né? Que são taquicardia, sudorese, ele começa a ficar muito irritado, né? Então, às vezes é muito difícil manter o autocontrole. Tem como controlar isso, não? Sem o uso só como através do suporte terapêutico, né? Então, a terapia é a base do tratamento, junto com as medicações, né? As medicações entram para clarear a mente, para deixar ela mais limpa, menos confusa, né? O objetivo do psiquiatra não é deixar a pessoa isolada, dormindo o tempo todo, né? Eu, pelo menos, não tenho essa conduta. Eu quero deixar ela produtiva, né? Eu sempre busco retornar a pessoa ao trabalho, porque o trabalho é muito terapêutico, né? Então é muito importante ele estar inserido no mercado de trabalho. E também, voltando a falar dos sintomas, às vezes ele vai ter um desejo muito intenso, uma fissura, né? Muito difícil de controlar. E nesses momentos difíceis é importante que ele tenha alguém de referência, um familiar, um profissional, para que ele ligue e fale: olha, eu não tô bem, eu tô querendo usar, me ajuda, legal. Né? Bacana isso aí. Bom, gente, assim, eu acho que eu tive uma vontade de fazer um quiz com vocês, assim, bem rapidinho, para encerrar o nosso podcast, que já tá acabando. Então, a gente vai começar com umas perguntas. Vocês falam falso, verdadeiro, ou mito ou verdadeiro, tá bom? Vamos lá.
As drogas não são tão perigosas como se diz. É sempre possível controlar o seu consumo? Falso. As pessoas só consomem drogas quando têm problemas? Falso. Essa era pra você. Eu acho que falso. A gente procura inicialmente como um lazer, né? Uma coisa pra ser tipo uma brincadeira, Sim. né? Mas é uma brincadeira perigosa. Mesma coisa com a roleta russa, né? Pois é. Vai brincar com... As drogas não afetam apenas as pessoas mais vulneráveis? Verdadeiro. Nem todas as drogas são ilegais? Opa, tem um monte de droga legal aí, né? Pois é. As substâncias alucinógenas, LSD, por exemplo, proporcionam sensações harmoniosas e agradáveis no contato com o meio envolvente? Verdadeiro. Até que o coração pare. Depois já era. A mesma droga pode ter efeitos diferentes à pessoa que a consome? Verdadeiro. A nicotina é uma droga? Com dependência física e psicológica e neurológica e tudo. É possível ser infectado com o vírus do HIV ou da hepatite B e C através do consumo de cocaína? Verdadeiro. E eu ia falar nisso também na hora que a gente falou das doenças. Eu esqueci de falar das doenças, das infecções, né, transmissíveis, né, pelo uso... Porque usa agulha, né... Ainda se usa a cocaína daquela forma antiga, na seringa? Sim. Muitos falam em redução de danos nesse sentido, de fornecer, às vezes, o material que a pessoa usaria. Meu Deus. Né? Por conta disso, para evitar infecções, né, transmissíveis. Sim. Mas também é algo, assim, complexo. Nós vamos precisar de mais tempo. Consumir êxtase ocasionalmente não faz mal? Não, é falso. Falso demais. Muito Misturar álcool com outras drogas, incluindo analgésico e antihistamínicos, pode ser perigoso? Verdadeiro. O álcool desinibe? Uma fase inicial do começo. É sim. Depois você tira a sua capacidade de decisão, né? Fumar um cigarro relaxa e alivia o estresse? É verdadeiro. Verdadeiro. Ele alivia, então. Tá bom. Tudo bem. Ele dá essa sensação, né? A gente tem que ser sincero, né? Porque o ácido nicotínico, ele libera adrenalina. Então, no primeiro momento ele dá um alerta e depois ele dá um relaxamento. Ok. Não, deixar de fumar faz engordar? É verdadeiro, mas assim, é porque a pessoa tem uma alteração de apetite quando ela tá fumando, né? Então, quando para de fumar, ela volta a sentir gosto das coisas. É meio que... Daí dá vontade de comer. Daí dá vontade de comer. Beber álcool só aos fins de semana não produz danos no organismo? Falso. O consumo de álcool ajuda a superar o cansaço, a estar mais animado e em forma? Falso. O álcool aquece e combate o frio? Complicado. Passa. Passa? Tá bom. Passa. Essa é boa, hein, pros dois. O álcool facilita as relações sexuais? É falso. Totalmente falso. Beber pouco não afeta as capacidades para conduzir? Falso. Falso, né? Cocaína dá energia? Verdadeiro. Dá energia. E depois da depressão. Depois muda, né? É uma curvinha. Pega pra cima e 2 pra baixo. Não corro qualquer risco só por experimentar? Falso. Esse é a maior falsidade até agora. E essa é importante, porque a minha mãe fumou 50 anos dentro de casa. O tabaco só faz mal a quem fuma? Não, pelo contrário, né? Tem estudos falando que faz mais mal pra quem fuma de passivo. Né? Nossa, eu odiava também ficar perto do meu pai que ficava com aquela fumaceira, né? Ai, gente, olha, só tenho que agradecer muito a doutora Camila, ao doutor Túlio. A doutora Camila é médica psiquiatra, o doutor Túlio, diretor do IML nosso aqui de Sorocaba. Obrigada, muito obrigada pela presença. É um assunto que rendia muito mais. Mas eu agradeço demais. Quem sabe a gente faz outro com mais calma, com mais tranquilidade, determinando um assunto que a gente possa discutir mais sobre ele.
Então, quero agradecer imensamente a presença de vocês. E eu gostaria de pedir a vocês que deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes que estão convivendo com o vício. Que orientação, que mensagem poderia tocar mesmo no coração deles para que eles consigam reagir daí desse limbo que é as drogas. Queria agradecer o convite, né, de estar aqui falando de um assunto muito importante como esse. Eu acho que, assim, ter a consciência que você não está sozinho, né, que você tem ajuda, você precisa buscar ajuda. Às vezes a gente tende a tentar lidar com tudo sozinho, né, mas tem como a gente buscar uma rede de apoio especializada que nos oriente e que nos ajude. Perfeito. Gente, muito obrigado. Espero ter feito a diferença aqui. Foi Nosso muito objetivo bom, maior é sempre impactar a vida das pessoas, né? Então, Tudo eu fico feliz aí. Agradeço se conseguir muito modificar, de tentar fortalecer as famílias aí, os usuários a procurar tratamento. Dizer que existe uma rede, tá certo? Que é o que a gente tem que procurar o que a gente tem, não ficar delirando, né? CAPS 3, a de Roda Viva, uma clínica de saúde mental lá na rua Antônio Soares, né? 161. Esse é o álcool e drogas, né? Álcool e CAPS drogas. 3 AD. AD, Isso, álcool e drogas. Álcool e drogas. E o também aqui, ó, outro CAPS AD, saca só, Maria Eugênia, né? Tem mais algum, Na rua doutora? Giovana Boleto. Não, os álcool e drogas que São esses aí. Tá. Procurar a rede de assistência e a Defensoria Pública, se precisar de questões, né, judicializações e tal. E é isso aí, toma à disposição. Muito Sempre. obrigada. Obrigada. Viu? Muito bom.